Olá, meu nome é Gustavo e esse é o projeto Xdive. Você sabia que estudar sobre a identidade queer pode ajudar na experiência do usuário? Nesse vídeo, a gente vai explicar como a identidade queer pode se relacionar com a experiência do usuário, a partir da ideia que a diversidade é uma peça essencial para projetar experiências e interfaces significativas, éticas e autênticas. Falaremos então sobre as pessoas denominadas queer, em espaços de criação e o estranhamento que essas pessoas podem sofrer nesses locais. Contaremos então com as visões do professor Leandro Oliveira. Venha com a gente mergulhar mais a fundo. Bom, eu sou Leandro de Oliveira, eu sou professor da UEM atualmente, da Universidade Estadual de Maringá, na área de computação, né, então eu ensino disciplinas de programação, algoritmos, estrutura de dados, então coisas bastante técnicas, assim, né, dentro da computação, e também informática e sociedade, então disciplinas que são mais interdisciplinares, né. Minha formação é em ciência da computação, né, então é por isso que eu estou nessa trajetória, né? Começou por aí. Fiz mestrado em engenharia de computação também, né? Então, ainda bastante ligado à área de computação, assim, mais puramente falando, né? Mas já tinha um interesse aí nessa época mais por informática na educação, questões relacionadas à interação, né? A relação, naquela época, né? A relação de autores em materiais imersivos para a educação, né? Professores, professoras, enfim. E aí, fiz doutorado no PPGTE, né? No Programa de Tecnologia e Sociedade da UTF-PR, e aí saí um pouco da minha área, né, e fui para uma perspectiva mais interdisciplinar, mais ligada às ciências sociais, né, e comecei a estudar teoria queer e a relação da teoria queer com a computação. E aí minha tese vem nessa proposta, vem nesse caminho aí, né, tentando relacionar a teoria queer, arte, movimentos hacker e maker, né, a computação aí no meio disso tudo. O que seria essa identidade queer, né, que a gente vê tanto? Bom, nesse ponto é interessante a gente pensar, né, que a gente vai ter duas perspectivas aqui. A gente tem o queer enquanto uma identidade, né, que é algo que vem aí de um xingamento que foi transformado com o passar dos anos, né, ressignificado, tem raiz nos Estados Unidos, né, década de 80, 90, certo? Isso ali, né, um pouco depois da questão do gay power, né, dos movimentos da libertação. Então, a gente tem aí, né, nesse ponto, pessoas se denominando como queer, né? Então, a ideia por trás disso é, basicamente, pessoas que se entendem fora da norma, né? Ou pessoas que se entendem fora da normatividade. Queer sempre foi um xingamento para pessoas que eram muito estranhas, muito, muito esquisitas, né? E isso ligado, principalmente, à sexualidade e às identidades de gênero, às construções de gênero. E aí, com o passar dos anos, né, década de 90 para frente ali, a gente começa então a ter a consolidação do queer como uma teoria, né, uma teoria acadêmica ligada às ciências sociais, né, ligada aos estudos de gênero, às questões de identidade principalmente, né. Então a gente tem uma consolidação teórica, né, e daí a gente caminha para um queer mais ligado a uma teoria que está discutindo a construção de identidades, né, ou a desconstrução de identidades, né, desconstrução de normatividades, enfim, né. E isso vem com a Teresa de Lauretis, né, quando ela profere uma palestra, né, e ela fala que era preciso trazer o queer para dentro das ciências sociais, né? Então, naquele momento, o queer era o quê? Eram as pessoas estranhas, esquisitas, que fugiam à norma, né? E as ciências sociais precisavam se desestabilizar, porque as políticas da igualdade começaram a ser problematizadas, né? E aí, a questão da igualdade, ela começa a ser questionada. A gente pode pensar, né, que não é uma perspectiva inclusiva, né, no sentido de que as pessoas fazem parte, mas é algo muito mais da tolerância, né? Aceito sua existência, mas não necessariamente quero entender o que você é, né? Da onde você vem, qual é a sua história, por que da sua identidade, né? E aí a gente começa a ter então uma teoria queer, né? Que é o que a gente está discutindo hoje em dia, né? Desde a década de 90 para cá, Butler vai trazer um peso teórico muito grande para a teoria, Preciado também, né? Paul Beatriz Preciado. Então, hoje em dia, a gente tem um problema em relação a falar sobre uma identidade queer, porque toda a teoria, ela vai em cima de um questionamento sobre a identidade. E aí, até Butler, por exemplo, é uma das teóricas que fala, né, que ela estranha quando as pessoas se denominam como queer, porque para ela o queer é justamente uma busca de uma não necessidade identitária, né? Algo que está para além da identidade, que seriam as teorias pós-identitárias, né? Então,
a gente tem aí essa questão do queer agora, né? Agora não, né? Sempre teve, mas agora ela se torna mais forte, né? Porque a gente tem muitas pessoas e muitos grupos se alinhando, né, a essa perspectiva para se denominar, né? E aí temos, né, um queer que é teórico, um queer que é uma identidade, pessoas que questionam o queer como identidade, né? E também pessoas que questionam o queer como teórico, né? No Brasil ou na América Latina, a gente tem pessoas questionando, né, a questão da colonialidade da teoria queer, né, por ela ser algo que vem dos Estados Unidos, né, que foi apropriado em outros lugares, né. A gente já tem até um queer escrito de outra maneira, né, C-U-I-R, né, queer, né, tem toda uma discussão sobre queer nos trópicos, certo, que está, né, questionando esses lugares da colonialidade também, né, entendendo tudo isso na construção da identidade, né, como tudo isso influencia na identidade, né, na construção identitária e sobre como essa identidade é complexa, muito diversa, né, e construída a partir de muitos pontos, assim. A gente não pode pensar mais só numa identidade a partir da sexualidade ou somente a partir de uma determinada construção de gênero, por exemplo, feminilidade ou masculinidade. A gente tem que pensar que uma masculinidade, ela recebe muitas coisas, né? Ela recebe a questão da localidade daquela pessoa, as relações que ela teve durante a vida, né? As relações familiares, muitas coisas, né? Que estão no entorno da identidade, né? Então, o queer vai trazer essa gama muito grande, né? De pontos para pensar a identidade. Por que as pessoas têm esse estranhamento, então, com os queers? Bom, para falar disso, acho que a gente tem que pensar no poder, né? Jogos de poder, né? E as discussões de poder, claro. A gente tem que pensar que as pessoas, elas buscam isso, né? Mesmo que involuntariamente, elas buscam isso, né? Isso faz parte do ser humano. Inclusive, dentro dos movimentos sociais, isso acontece. E aí, quando a gente vê algo que está muito fora do que a gente é habituado, né? Que nos tira do nosso lugar de segurança, a gente se assusta, né? A gente se estranha. Inclusive, estranhamento é uma maneira que uma teórica brasileira, a Guacira Lopes Louro, vai tentar trazer o queer para cá, né? Ela fala que aqui a gente tem essa teoria dos estranhos, né? A perspectiva do estranhamento. Então, esse estranhar, né, seria esse encontro com o diferente, que sempre é dolorido para todo mundo. Né? Se você é tirado do seu lugar de segurança, pode não ser dolorido fisicamente, diretamente, né, mas às vezes mas ser desestabilizado é complicado. É muito por aí, né, eu acho, esse processo da dificuldade que as pessoas têm de lidar com a diferença, né, que é de sair do seu lugar de conforto. E a gente tem pessoas, né, a galera que está mais ligada à perspectiva teórica queer ou às identidades queer, elas começam a adotar uma certa atitude, né, de questionar, né, de se estranhar. Né? Então, é aí que vem a questão, né, de começar a problematizar as coisas, né, e construir um processo de desconstrução, né, que vai ser algo para, possivelmente, o resto da vida. Porque a gente também tem que pensar que construção não é algo definitivo, né? Eu nunca serei uma pessoa desconstruída. A gente está em constante construção e, consequentemente, desconstrução. Né? Isso é algo que a nossa vida inteira vai acontecer. Então, eu estou aqui no meu lugar de segurança, eu tenho as minhas certezas, estou usando como exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de problema com esse lugar, com essa questão assim de, é isso, né? Ou é muito certo que é isso. Isso é uma coisa que me incomoda, né? Então, eu particularmente busco muito isso, né? De questionar e me perguntar, né? Mas, digamos, estou aqui no meu lugar de certeza, vem alguma coisa e me desestabiliza. E aí, como que eu lido com isso? Né? Eu posso lidar com violência, eu posso lidar com negação, eu posso lidar com construindo precariedade, construindo objeção, mas eu também posso lidar com isso aceitando, tentando entender, né? Me incluindo nesse processo, entendendo que eu faço parte também daquilo ali, né? Justamente porque para que exista algo considerado como normal, é preciso existir algo que está para além desse normal, né? Porque a gente não consegue nomear alguma coisa sem que alguma coisa esteja em oposição a essa. Eu não consigo dizer que determinada pessoa é uma pessoa heterossexual se eu não tiver uma oposição a isso, né? Que são as pessoas LGBT ou gays e lésbicas. Então, a diferença ela é necessária para a norma, mas, ao mesmo tempo, a norma não quer sair, né? A normatividade, as pessoas que vivem nessa perspectiva, elas não querem abrir mão de suas certezas. No fim, é uma questão ideológica, né? Como tudo na vida. Né? Eu acho que um ponto importante em relação à ideologia aqui acho que a gente precisa apontar isso, porque isso é algo que
eu vejo crescendo na política de maneira geral, assim, né? As pessoas costumam dizer que apenas o oposto da crença delas é uma ideologia. E a gente vê isso claramente na polarização política que existe, né? Então, a ideologia da esquerda ou a ideologia da direita, né? Como se a minha própria crença, né, a minha própria existência, os meus próprios valores não fossem também uma ideologia em algum ponto. Na verdade, tudo a gente pode entender assim, né? A grande maioria das coisas que estão no âmbito social são ideologias, as coisas em que a gente acredita. Como que a gente muda essa nossa ideologia que pode ser considerada destrutiva para as outras pessoas que não estão nessa normalidade? Eu acho que tem que partir de um desejo de você se desestabilizar, assim, né? Porque, ok, eu posso querer ser tolerante em relação a determinado grupo social ou a determinado assunto, mas isso não quer dizer que eu estou me afetando por aquilo ali. Ser tolerante não é você se afetar por aquilo ali necessariamente, né? Você aceita que exista, mas você não quer perto de você, por exemplo. Então, eu acredito muito que é uma atitude de desejo de você se ampliar, se retirar do seu lugar de segurança, do seu espaço de certeza. E é muito difícil isso, porque a gente não consegue colocar isso na cabeça de alguém assim, né? É uma discussão que ela tem que ser constante, né? Ela tem que ser problematizada a todo momento, né? Por que você gosta de amarelo? Né? Você já pensou por que isso acontece? Por que você gosta da cor amarela? Por que você gosta da cor azul? Existe alguma razão aí na sua vida, né, que te fez gostar disso? E talvez os meninos gostem de azul, né, porque existiu toda uma construção ligado, né, que liga a construção do gênero a essa cor, enfim, né? Só que não adianta a gente falar para a pessoa, né, isso aí sei lá, né, repensa isso, né? Isso não, ela precisa passar por um processo interno, né, de desejo de compreensão disso. E isso é algo que vai muito de você tentar buscar ou tentar prover situações desestabilizadoras para as pessoas. Eu acho que isso é importante, né? Claro que a gente não consegue prever a desconstrução, ou a gente não consegue prever, assim, em que momento que alguma coisa modificou o pensamento de alguém. Eu posso fazer alguns insights, eu posso fazer perguntas que sejam desestabilizadoras para uma pessoa, né? Um psicólogo faz isso muito bem, geralmente, né? Mas isso talvez não afete aquela pessoa diretamente, né? Ou talvez afete. É uma coisa de grão em grão, né? É uma coisa que a gente vai construindo aos poucos. A gente vive um momento agora, né, de um crescimento nas discussões sociais, né, principalmente em relação a grupos que sofrem opressões. Só que a gente também tem que pensar, né, que tudo isso vai nos levar a algum lugar, né, é um trabalho de grão em grão, claro, mas tudo isso vai sofrendo desvios no caminho. Então, por exemplo, né, a militância de internet, de redes sociais, né, tem muitas pessoas, muitas marcas que vão se aproveitar disso, que querem ganhar like, que querem ganhar engajamento, porque a gente percebe que a gente vive um momento em que essas discussões, elas ganham valor capital, valor de troca, né? Então, se eu tenho 100 mil seguidores e eu consigo engajar o meu conteúdo que é militante, eu consigo vender meu espaço para marcas, né, e tal. E aí a gente, né, tem que pensar também sobre esse outro lado, né? Então, é um trabalho de grão em grão, e que tem que estar sendo revisto a todo momento. Para que caminho a gente está andando? É uma coisa constante, é uma coisa eterna. Né? Eu já aceitei, assim, há um tempo atrás eu até achava que vai chegar um dia que a gente vai viver num mundo muito lindo, assim, né? Muito aberto e tudo mais. Hoje em dia eu já acho que a gente vai abrindo aos poucos, mas talvez eu não veja, assim, esse mundo perfeito ideal, né? Que eu imagino. Porque as coisas estão aí, né? E a gente não controla nada. Mas a gente tem que ir construindo aos poucos, conforme que a gente acredita, né? E esperar pelo melhor. Então, falando de mundos que são longe de serem perfeitos, a gente vê os espaços de tecnologia, né? O estereótipo do cara de TI, o homem branco com óculosinho de classe média, heterossexual. Assim, por que esse fenômeno acontece, assim, tipo, por que eles têm uma resistência um pouco até maior, assim, difícil de conseguir captar, assim, tudo que está Sim. fora da normatividade? Quando você está na posição de poder, você não necessariamente olha para o lado, né? Você está pensando em você, seu grupo, a situação está boa para você. E as pessoas são muito autocentradas, né? Todo mundo é muito autocentrado, em geral, né? Eu acho que vem muito disso, né? Se eu estou numa situação muito confortável, adequada, né? Eu estou bebendo da fonte do poder mesmo, né? Pode ser poder financeiro, pode ser poder, sei lá,
qualquer tipo de poder que a gente pode pensar. Eu estou bebendo dessa fonte, então tá bom para mim, né? Por que eu preciso pensar para além disso? E eu acho que a resistência vem muito daí, né? Não tem como a gente pensar numa desconstrução de espaços da tecnologia, eu acho, né? Que a gente não pode pensar somente a partir da inclusão, da inserção de pessoas fora da norma, lá, né? A gente tem que pensar sobre esse espaço. Quais são as relações que são construídas ali, como que aquele ambiente é social e culturalmente construído, que relações de poder estão colocadas, né? Por que a masculinidade ali é tão forte, né? Pensando aqui na masculinidade, se a gente for falar em tecnologia, e pensar também que tudo que é construído, então, nesse ambiente, então eu tenho aqui, por exemplo, vou falar em computação, que é o meu espaço, né? Uma área majoritariamente masculina, com uma forte dominação. Que tipo de tecnologia é construída num ambiente assim? Que valores essa tecnologia carrega? Né? A tecnologia é um processo social, né? A gente tem que pensar nisso também. Sendo um processo social, ela carrega os valores das pessoas que estão construindo ela. E nesse processo, então, ela acaba carregando valores masculinistas, valores de opressão, de exclusão, né? A gente pode pensar em valores de colonialidade também, né? Porque a área da computação toda é voltada para fora, né? A gente não está pensando, a gente que eu digo enquanto área, né? Porque não é o meu caso especificamente, mas as pessoas não estão pensando, quais são as necessidades locais que preciso tratar a partir disso que eu estou construindo como tecnologia aqui na computação. Não. O que está sendo publicado na Europa, nos Estados Unidos, dentro da minha área, né? Eu preciso alcançar isso aqui, né? Tentar dar um passo além disso aqui. Né? Então, a gente está pensando muito fora, muito além, a gente não está pensando na nossa especificidade. Porque as pessoas que estão dominando essa área, elas não estão preocupadas com isso, né? Elas estão preocupadas, elas estão na situação de conforto, né? Na situação de poder. Então, vem muito disso, eu acredito, né? Dentro da IHC, a gente tem algumas pessoas que usam um termo chamado a metodologia do eu, né? No inglês, I methodology, que é o fato de eu projetar para mim mesmo. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu projeto pensando na minha realidade. Né? Mesmo que eu esteja tentando entender uma realidade para além da minha, eu estou vendo ela com as minhas lentes, com os meus olhos. Né? Essas pessoas dessa outra realidade, esses sujeitos, esse ambiente, essa cultura, ela não está dentro do processo de desenvolvimento, do processo de construção, né? do processo tecnológico mesmo, que eu estou desenvolvendo. Né? Então, é algo de além, é algo de fora. Então, é isso, né? As pessoas que estão nesse espaço de poder se aproveitam desse poder, constroem as tecnologias, constroem esse ambiente, essa cultura, para os seus valores, para os seus desejos, e nisso a gente vai vendo, né, cada vez mais exclusão, né? A computação, quando ela começou a ganhar atenção décadas atrás, né, a gente já teve uma computação dominada por mulheres, né? Só que quando a computação começou a ganhar muita atenção, né, a profissão do futuro, vai dar muito dinheiro, é uma profissão de prestígio, a gente começou a ter uma dominação masculina e uma exclusão feminina. E é um processo, assim, que vai acontecendo aos poucos durante os anos. Hoje em dia, a gente tem uma participação feminina muito baixa. E a gente está falando aqui só da questão de gênero, de identidades de gênero. Se a gente for pensar, para além disso, existem discussões sobre sexualidade dentro da computação? São raríssimas. Existem discussões sobre raça e etnia dentro da computação? Raríssimas também. Sobre povos originários, povos indígenas, questões de ancestralidade africana, enfim, raríssimas também. A computação está pensando no mundo europeu ideal, lá que as pessoas acham que vão viver um dia, né? Vivem aí esse desejo, né? Nessa utopia, assim. Pois é, e como é que a gente consegue começar esse questionamento, né? Tipo, dessas questões, trazer isso para a computação, porque parece uma coisa até difícil, como você está falando. A gente começa a ver agora um movimento acontecendo, assim, dentro da comunidade, por exemplo, dentro da computação especificamente, né? A SBC começa a ter uma certa vontade de discutir diversidade, né? Uma certa vontade de discutir gênero. Só que tudo isso vem a partir daquela perspectiva de que, se eu tiver mulheres envolvidas no projeto, a minha tecnologia vai ficar mais apelativa para as mulheres, aí eu vou vender para as mulheres. E isso também é um problema, né? Porque a gente está transformando toda a discussão em capital, uma questão que envolve dinheiro, né? Comércio, enfim. E não é sobre isso, né? A gente tem que pensar mais sobre para que eu estou fazendo isso, né? Que efeitos isso vai ter no mundo, que mundo que eu quero, né? Coisas que vão para além. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se apropriar desses lugares, né? Isso é uma coisa que a gente tenta fazer, a gente dá com a cara na porta sempre, né? Mas a gente continua batendo na porta, que tem um espaço para discutir diversidade, então vamos lá, mas vamos questionar não só por que tem poucas mulheres, mas
Ou, né, como que eu posso trazer mais mulheres? Mas por que tem poucas mulheres? Por que tem tantos homens? Por que existe essa dominação? O que essa dominação gera? Ela gera lucro. Como que eu desconstruo tudo isso? Né? Então, a gente tem que tentar indo por aí, né, se apropriando desses lugares, trazendo reflexão crítica, e é algo que tem que acontecer na graduação também, né, nos cursos de formação. Na maioria dos cursos de computação do Brasil, as pessoas não estão pensando assim, o que a universidade é lá no interior do Brasil, sei lá. O que essa cidade aqui, o que essa comunidade, o que esse bairro precisa, ou o que esse bairro quer, né, o que essa comunidade deseja em relação à computação, né? Não, a gente está pensando em outras coisas, né? Como é que eu vou avançar agora na visão computacional? Né? Como que eu vou avançar na computação gráfica? Né? Tem um hardware novo, preciso comprar e testar e melhorar. Então, é ir para o mundo, né? É ir para as comunidades, é entender o que as pessoas desejam, entender que a computação, ou a tecnologia, né, ou o design, são coisas que também são feitas no cotidiano de pessoas que não estão dentro da universidade, não estão estudando design, computação, tecnologia ou engenharia. Né? As pessoas estão fazendo engenharia na sua casa, as pessoas estão fazendo computação no seu dia a dia, né? As pessoas estão fazendo design também no seu bairro, né? Na sua relação com a cidade, na sua relação com o transporte público. Então, isso está acontecendo também. E a universidade, a nossa formação, precisa reconhecer isso. Né? Isso é um caminho de desconstrução. Né? Isso é uma forma da gente pensar para além da normatividade das coisas. Porque não é só uma normatividade no sentido de, tem poucas mulheres. É para além disso, é algo muito maior. Eu achei uma coisa super legal que tinha na sua tese, que era sobre a cultura hacker, né? Que a galera se junta para produzir códigos. Será que nesse espaço teria como acontecer essas conversas, essas discussões? Bom, eu visitei vários espaços por aí durante esses anos. Conversei com bastante gente dentro das comunidades hacker, né? E aí você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Eles se juntam para construir código e tal. Na verdade, é algo que vai muito para além disso, é muito maior. Né? As pessoas, elas não estão pensando só em código. As pessoas pensam, sei lá, vamos construir uma bicicleta aqui, com sucata, sei lá, com restos que a gente tem de outras bicicletas. Vamos construir uma bicicleta nova, né? Temos muitas peças quebradas e tal. Isso é um hackeamento também. Né? Eu estou pegando um produto, eu estou desconstruindo ele, eu estou desmontando ele, eu estou fazendo uma coisa nova a partir dele, eu estou fazendo um hack ali. E o hack, né, ou hacking, ou enfim, a cultura hacker, ela é questionadora, assim, ela é muito questionadora, né? Principalmente em relação à propriedade, a essas relações de poder. Então, tem um software lá que eu quero usar, ou que a comunidade quer usar, e ele é fechado e ele é caro. Então a gente vai desenvolver o nosso, a gente vai modificar aquele, ou a gente vai quebrar o código daquele, e vai disponibilizar isso de alguma forma. Então, ela é bastante ativista nesse ponto. Ela questiona a propriedade fortemente, né? Inclusive com comunidades que disponibilizam produtos que são fechados, né? Produtos pagos, enfim, de uma maneira aberta, gratuita, né? Mas de uma maneira que a gente chama isso de crack, né? O cracking, né? Quebrei lá a patente, por exemplo, ou quebrei o processo de reconhecimento de um determinado software. E eu consigo usar ele no meu computador agora. Ou então, vamos criar um sistema operacional do zero. Ele tem que ser aberto, ele tem que ser disponível, qualquer pessoa pode pegar, refazer, recriar, compartilhar informação, né, construir isso em comunidade. Né? E aí a gente tem valores muito fortes, né, que é do compartilhamento, da comunidade, do questionamento à propriedade. E com isso, né, a desestabilização. E é aí que eu vejo uma conexão muito forte com o queer. Né? Inclusive, a gente vê hoje em dia vários artistas ou ativistas, né, que trabalham na perspectiva queer, falando sobre hackeamento de gênero, hackeamento de sexualidade, hackeamento de corpo, de corporalidade. Então, são coisas que estão próximas. A ideia do hackeamento vai muito na ideia de você pegar alguma coisa, quebrar ela, desfazer ela, reconstruir ela. Um processo de desconstrução, talvez. E eu entendo que o hacker está muito ligado ao queer, né, nesse ponto. E aí, a gente pode... Pelo hacker estar fortemente ligado à tecnologia, a gente tem aí essa ponta, né, esse fio que a gente pode puxar para questionar as coisas, né? E, inclusive, na maioria das comunidades que eu visitei, né, nos grupos, as discussões que são mais ligadas à sociedade, elas acontecem, elas já estão acontecendo. A questão é que a universidade não necessariamente está olhando para isso. A gente vê, inclusive, universidades combatendo grupos desse tipo dentro do interior da universidade. Presenciei situações desse tipo acontecendo. E isso que o hacker e o maker, né, que são perspectivas próximas aí, né, são coisas que estão ganhando atenção do mercado agora, já faz alguns anos. Então, pode se tornar, pode ser revertido em capital também, com toda essa discussão de inovação e tudo mais. Mesmo assim, as instituições têm medo disso, porque
Você está questionando poder, você está questionando propriedade, você está questionando a institucionalidade, né? A universidade é um espaço de poder, ela é uma instituição, ela não quer ser questionada necessariamente, né? Assim como a religião, assim como o espaço jurídico, o espaço médico. Então, quando há medo, né, alguma coisa é boa, né? Ao meu ver, né? Na minha ideologia, no que eu acredito. Então, se a gente vê uma resistência, né, opa, então talvez esteja acontecendo alguma coisa interessante ali, né, que a gente pode prestar atenção e entrar nesse meio aí para trazer os questionamentos que a gente deseja. Até percebi um padrão, né? O que lucra tá chamando a atenção da masculinidade performática, né? Que dava para até ver, né? Tipo, que tudo que tá lucrando na sociedade parece que tá chamando a atenção dessa galera, né? Como que a gente faz em que esses espaços sejam mais inclusos e que a gente consiga chamar a atenção de pessoas que não são da normatividade, né? Tipo, pessoas diferentes, mais diversas. Como que a gente chama a atenção dessas pessoas, assim? A gente cria um espaço mais aberto, mais incluso. Uhum. Não sei se existe uma resposta direta para isso, assim, né? Eu entendo que é uma busca constante e é algo que tem que acontecer em comunidade. Então, é estar nos lugares, né? É estar com as pessoas e é mostrar para elas que a universidade é possível para elas também, né? Pensando em formação acadêmica aqui, que ela pode chegar a usar aquele laboratório, que ela pode estar nesse espaço, né? Pensando principalmente na universidade pública, né? Que ela pode entrar nesse curso de design de computação se ela quiser, pensar num envolvimento maior. Porque trabalhando, por exemplo, com jovens e crianças, né, já fiz várias ações, até quando eu fazia o doutorado, né, a gente via que as crianças, entrar dentro da UTFPR, por exemplo, parecia uma coisa muito fora, muito de outro mundo, assim, né, e é estranho, né, porque é um espaço público, aberto, que teoricamente deveria ser acessível, e isso demonstra, né, uma construção de poder muito forte. E isso não é algo da UTFPR, isso é algo da instituição universitária em geral, né? E isso é porque a gente não está indo até os lugares, a gente não está nas escolas, a gente não está nos bairros, a gente não está espalhado pela cidade, porque as pessoas estão mais preocupadas em alcançar os padrões europeus ou, sei lá, norte-centrados aí de ciência e tecnologia. Então, fazer um shift aí na nossa atenção, né, no nosso desejo, nas coisas que a gente tem interesse e busca. E experimentar, né, eu acredito. Por que eu não posso fazer uma oficina com, sei lá, uma população carcerária para trabalhar computação? Por que eu não posso fazer oficina com profissionais que trabalham com prostituição, de computação e design? As pessoas têm medo de chegar nesse lugar, né? E eu não entendo por que esse medo. São pessoas com suas realidades, com suas vivências, com a sua história, né? Da mesma forma que qualquer pessoa. Então a gente precisa sair, a gente precisa sair do conforto, a gente precisa ir para fora, a gente precisa queerizar ou estranhar a nossa atuação na universidade. E eu acho que é por aí, assim, né? Não acho que exista uma fórmula, né, ou uma resposta para isso. Isso como que, eu tô aqui no grupo de pesquisa, como que o meu grupo pode trabalhar com isso, né? Como que o meu curso pode trabalhar com isso? Como que eu posso trabalhar isso na minha disciplina? Né? Ou eu, como estudante, como que eu posso trabalhar isso num projeto que um professor ou professora pediu para eu fazer? Enfim, muitas possibilidades. Pois é, então, tipo, até por esse engajamento todo, né, que a gente precisa ter para mudar essa realidade, você acha que, pelo menos, a gente informando mais as pessoas sobre essas questões pode ter um melhoramento, assim, da compreensão das pessoas que talvez não entendem? Né? A informação é importantíssima nesse processo. Então, por exemplo, a construção, né, de recursos abertos, enfim, produção de material, né? Qualquer coisa é interessante, né? A conversa, o diálogo, estar junto, né? Mostrar as coisas, né? Você levar uma pessoa para uma situação inusitada para ela. Tudo isso é um processo de desconstrução, né? Pode parecer uma coisa boba, né? Vamos assistir uma peça de teatro que você nunca imaginou que assistiria, né? Vamos ver esse filme aqui, sei lá, um filme que você achou aí que pode ser interessante, né? Ou manda pro amigo lá, olha esse link aqui, olha esses materiais que estão aqui, né? Olha essas fotos que esse artista produziu. A arte é uma aliada muito forte para a gente, né, em relação a isso também, porque ela mexe com a nossa emoção, né, com a nossa sensibilidade, com a nossa percepção sobre as coisas, né? Ela questiona, né? Aqui também não estou dizendo que a arte tem que fazer isso, né? Mas toda uma perspectiva dentro da arte faz. Então,
É por aí, né? Levando e concordo, né? Produção de materiais e trazer as informações, trazer a discussão é super importante. E a gente vê isso acontecendo agora muito forte na internet, né? No início da pandemia teve aquele boom de muitas lives e muitas coisas de grupos de pesquisa, de pessoas querendo discutir coisas ativistas. Agora a gente deu uma acalmada, assim, né? Acho que as pessoas precisaram dar um passo atrás para pensar um pouco sobre o que elas estavam fazendo, o que elas estavam produzindo, para que caminho estava tomando, né? Eu acho que a gente está no momento de articulação política agora que tende a crescer mais voltado para política no sentido institucional, né? Que eu falo, não na micropolítica do cotidiano mesmo, né? Então eu acredito que a gente começa a voltar a atenção um pouco mais para isso, mas, né? A discussão ela está permeada. Nos espaços, na cultura, enfim, ela tem que estar permeada. Pode ser num lame que está colado num poste ou numa parede. Ou, sei lá, um quadro que eu botei na porta da minha casa, os meus vizinhos do meu apartamento, os meus vizinhos que passam, olham para ele e ficam, né, o que é isso? Né? Enfim, pequenas coisas mesmo, né? E você tem, tipo, recomendações, assim, de mídias que o povo pode acessar para saber mais sobre essas questões? Bom, a gente tem vários lugares agora para pensar isso, assim, né? O queer especificamente. Ou gênero, sexualidade, discussões sobre identidade. A gente tem um grupo interessante na UFBA, que é um grupo que é coordenado pelo professor Leandro Collin, né? O Leandro Collin é uma das pessoas que discute queer no Brasil, que ele tem produções bem legais ligadas à arte, né? É o núcleo de pesquisa e extensão em culturas, gênero e sexualidade. Eles produzem bastante material, né, artigos, enfim, discussões. A gente tem o Sexbox. Sexbox é escrito com 2 S's e 2 B's em box, né? Que eles têm vários vídeos que são legais, assim, interessantes, e eles foram caminhando para um lado mais de consultoria para empresas, né? Então, eles estão atuando mais por aí, mas ainda assim os materiais deles são bem interessantes, né? A gente tem uma editora que chama Editora Devires, eles têm uma loja virtual que chama Queer Livros, que lá tem muito material interessante de pesquisa sendo feita aqui no Brasil. É uma editora ligada a uma galera lá da UFBA, da Federal da Bahia. E eles têm materiais bem interessantes. E redes sociais, né? Tem vários canais no YouTube sobre o assunto, né? E também eu acho que quando a gente vai falar sobre buscar material, né? É muito interessante você buscar pelos grupos que fazem parte da sua localidade. Porque nesse cotidiano, nessas micro coisas que eu acho que a gente consegue potencializar a nossa atuação, né? Ou entender melhor o que determinadas coisas querem dizer, né? Por exemplo, estou lendo Butler, quero entender o que é a performatividade, né? Talvez eu entenda muito melhor o que seja performatividade se eu estou lá, né, conversando com um grupo de pessoas que discute gênero, discute sexualidade no dia a dia delas, né, a partir do corpo delas, da existência delas, né, das relações que elas têm com a cidade, enfim, com a sua comunidade, com seus amigos, com seus afetos, enfim, né? Então, essas pequenas coisas são interessantes, né? Eu acho que elas são importantes para a gente conseguir ampliar o nosso olhar. Ah, perfeito. Eu até gostei da sugestão de encontrar pessoas da sua localidade para conhecer, né, o mundo mesmo, assim, ver como eles vivem, porque parece um mundo diferente, né, para quem vive fora da normatividade, né. E é interessante que a gente consegue ir além quando a gente tem esses dois mundos se encontrando. Então, nesse momento, eu acho que a gente consegue pensar no novo, né? Que a gente consegue, talvez, ter a possibilidade de alcançar a nossa utopia de mundo, né? Ou essa situação que eu desejo. Porque não adianta eu ficar lendo, eu ficar estudando só. É claro que isso é importante, a teoria é importante, né? Mas a teoria é um reflexo da realidade e a realidade é um reflexo da teoria, né? As duas coisas, elas se constituem mutuamente. Então, não adianta eu ficar só no teórico, né? E não adianta eu ficar só no concreto, né? No mundo real, assim. Eu preciso articular essas duas coisas aí, né? Para pensar melhor sobre os assuntos que eu desejo, enfim, né? Como que eu vou discutir, sei lá, quero fazer uma pesquisa sobre gênero, né? Eu quero entender sobre a performance da drag como desconstrução de gênero, de uma drag queen. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho contato com drag queen? Eu não sou uma drag queen, por exemplo. Eu não estou nesse mundo, né? Como que eu vou entender isso acontecendo na realidade, né? Não adianta eu ficar lendo só sobre isso. Eu preciso ir lá, né? Eu preciso entender.
Pois é, daí a gente até vê bastante projetos que não são pensados nessas pessoas, né. Daí a melhor forma de criar simpatia é realmente conviver, né, um pouco com eles para ver a realidade. Como que a gente procura, assim, por exemplo, se eu tô aqui isolado no meu canto, eu não conheço nada dessas outras bolhas sociais, como que eu faço para ver essas outras pessoas, essas outras bolhas que sejam fora da normatividade? Será que é uma coisa difícil de chegar e encontrar esses outros mundos? Bom, a gente está vivendo um momento do mundo em que a gente tem acesso a muita coisa a partir da internet e das redes sociais, né? E eu acho que essa é a nossa principal porta de entrada. Não que a gente tenha que ficar só nisso, né? Muito pelo contrário. Mas é uma ótima porta de entrada para a gente se inserir nos contextos que a gente quer. Ainda mais, né, pensando em pandemia, isolamento social e tudo mais. Então, buscar os fóruns, né? Buscar os grupos, buscar perfis, né? A gente tem muito perfil do Instagram que agrega conteúdo e agrega uma comunidade. Eu acho que o caminho talvez seja por aí. E como que é a sua experiência, assim, sendo da área da tecnologia e vendo alunos que talvez, assim, não sabem nada, assim, de como as outras pessoas vivem? Bom, eu vivia, posso dizer assim, que até o início do mestrado ali, eu já tinha o quê, 20 e poucos anos, né? Eu ainda vivia numa bolha muito fechada, né, em relação a muita coisa, assim. Foi quando eu me mudei, saí da casa dos meus pais, enfim, que eu comecei a ter uma curiosidade maior sobre as coisas, né, e a tentar ir entender, né, as realidades e tal. No meu doutorado, que eu tive a possibilidade de fazer isso mais concretamente, né, então foi conhecendo pessoas em qualquer situação que eu podia, assim, né? Ah, tem uma festa, eu vou lá. Tem uma feira acontecendo, eu vou lá. Rede social, aplicativos, sei lá, Tinder, né? Conhecendo. Então, e aí eu fui me inserindo, assim, me enfiando, né? E eu acho que nesse processo, assim, eu posso dizer que para mim isso foi muito terapêutico, no nível de terapia psicológica mesmo, porque eu consegui entender muito sobre mim, né? E eu precisava fazer aquilo ali para eu construir a realidade da minha pesquisa. Claro que eu não estava fazendo aquilo ali só pela minha pesquisa, aquilo ali era algo que me movia como pessoa. Tanto que a minha pesquisa, eu não sei se fica claro assim, né, no texto mesmo, né, na tese lá especificamente, mas a minha pesquisa ela é quase que um estudo autobiográfico, no sentido de que são desejos meus, né? Tudo que está ali foi uma coisa que eu quis buscar, porque eram coisas que me moviam. Então, para mim, enfim, é muito isso, assim, né? Foi importante naquele momento, e é importante até hoje, sempre vai ser importante, eu acredito, né? Eu me tirar das minhas posições de certeza. Para qualquer lugar que eu vou, eu preciso buscar, sei lá, vou viajar para uma cidade. Vou achar algumas pessoas lá, vou em alguma festa, alguma coisa que eu acho interessante, que me desperta interesse e desejo, né? Para eu ver como que aquilo está acontecendo, né? Na época da pesquisa, eu tentei viajar um pouco mais, né, para visitar os espaços e tal, mas eu acho que eu aprendi mais quando eu ia em festas, por exemplo, do que nos momentos específicos. Ah, vou fazer uma visita a um laboratório agora, né? Então agora eu vou vestir como um pesquisador e vou lá, entre aspas, né? E vou lá desenvolver isso aqui que eu vim fazer aqui. Mas talvez eu entendi muito mais o que eu queria quando eu estava no momento da descontração, do entretenimento, né, do que no momento da seriedade. Então, para mim sempre foi importante aproveitar tudo isso, né, e continua sendo. Né? E aí todo esse processo para mim ele foi muito forte, assim, no sentido de eu entender de onde as coisas melhor, né, de onde as coisas vêm, por que certas coisas são nomeadas dessa forma. Agucei o meu olhar para tentar entender, né, tentar perceber melhor as relações de poder em determinados contextos. E isso é algo que eu tento cultivar cotidianamente, assim. Eu não sei até que ponto eu consigo, né? Claro, também não vou falar que vivo no ideal, né? Claro que não. Mas tento exercitar constantemente, assim, né? Inclusive, tento fazer isso nas minhas disciplinas agora como professor. Pode ser difícil, né? Dentro de um espaço de tecnologia, de computação, mas a gente tenta fazer o que dá. Né? Com tanto prazo, com tanta coisa, né? É uma loucura. Pois é. Nossa, eu achei tão legal que, você pode simplesmente aprender nesses espaços de divertimento, né, tipo, você pode estar se divertindo e aprendendo
a realidade dos outros, né? Tipo, achei bem legal, assim, esse Sim. apontamento. Tô tentando lembrar o nome de uma festa que eu fui, que é de um coletivo lá de Salvador. É um coletivo negro, LGBT, Afrobafo. Eu fui em alguns eventos deles, eu fiquei um período lá, né? E foi muito interessante perceber a maneira como aquelas pessoas estavam trabalhando o corpo delas, as afetividades, a maneira como elas construíam performances naqueles ambientes, né? Aquilo para mim foi muito forte, assim, para eu entender um pouco sobre o que a Butler está falando, né, sobre o que Preciado está falando também. Consegui articular toda essa teoria na realidade. E aí agora consegui entender isso também nas pequenas coisas. Numa reunião departamental lá do curso específico lá que eu dou aula, né? Consigo notar mais coisas agora ali, né? Coisas que antes eu não conseguia, né? Então, não sei, para mim isso foi bem importante, né? Esses espaços que estão fora do que a gente considera como acadêmico. Talvez eles sejam também, né? E eu entendo que eles são, na verdade. Acho que a gente precisa quebrar muito esse muro, essa barreira, né? Isso aqui não é ciência, isso aqui não é tecnologia, isso aqui não é academia. Não, na verdade, sim, né? Uma festa é construção teórica, ou ela reflete nessa construção teórica, construção tecnológica, né? Da mesma forma que uma conversa num bar, né, pode, com certeza, ter impactos também, né? Ou a relação que a gente tem, a universidade, eu vou lá para ter aula, né? Mas talvez eu aprenda mais na hora do intervalo, tomando café com os meus amigos, porque é a hora que a gente troca ideia, né? Não entendi determinada coisa, e discute, e conversa, e se ajuda, né? É a hora do coletivo, né? É a hora da comunidade, troca de incertezas, né? Enfim, de questionar. Talvez aí que realmente a educação aconteça muito mais forte, né? Pelo menos para mim. Nas áreas de tecnologia, a gente tem muito essa concepção, né, de tipo, eu vou pegar aqui dados quantitativos e eu vou aqui só com esses dados quantitativos eu vou fazer um projeto. Daí acaba esquecendo toda essa gama de pessoal que podem até não ser parte da normatividade da sociedade e cria um projeto ruim, né? Daí não vai incluir todas as pessoas que você queira, né? Tipo, eu achei bem interessante, assim, o fato que a gente sempre tem que estar procurando se relacionar com as outras pessoas que talvez não tenham a mesma realidade que a nossa, né? Eu achei bem Sim. interessante esses apontamentos. Sim. Para mim isso é muito queer, né? No sentido do estranhamento. Se você for pensar o queer como um processo de se estranhar ou de estranhar coisas, né? De questionar, enfim. Como que você faz isso sem sair do seu ponto de certeza, né? Do seu ponto de estabilidade? Se você está justamente discutindo a desestabilidade, né? Ou a desestabilização das coisas. Então você não consegue fazer isso do seu castelinho de pesquisador, lá da sua torre de marfim, né? De pesquisador ou de construtor de tecnologias. A gente tem uma perspectiva assim que é muito característica dos estudos da computação e do design, que é a relação entre nós e eles. Isso aparece na fala, né? Aparece um pouco da do Gustavo, aparece na minha, de todo mundo de maneira geral, né? Exatamente. A gente sempre. E eu acho que talvez seja o ponto onde o queer mais nos ajuda, né, Leandro? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa relação, porque eu acho que você deu muitos indícios, né, de coisas que colocam a gente numa perspectiva menos binária, né? Que é aquela ideia de também que existem outras correntes de design, a ideia de opressão e oprimidos, né? A ideia de binarismos opostos, né? Diametralmente opostos. E você colocou uma questão: como que a gente discute essa relação a partir de uma negação dos binarismos, Leandra? Como é que a gente se propõe a ser realmente queer naquilo que a gente faz, a partir de uma perspectiva mais aberta, mais dada ao outro e a nós mesmos, como parte da mesma coisa? Eu acho que para responder isso, a gente tem que pensar um pouco o que significa isso de nós, ou eu e o outro. E aí a gente vai para a questão da alteridade, né? Não existe um eu sem existir um outro, né? E não existe um outro sem existir um eu. Então, se a gente for pensar em polos binários, né? A gente não pode pensar que existe um designer sem pensar que vai existir alguém que vai usar isso, né? E essas duas pessoas, elas estão contidas uma dentro da outra também, né? Ou esses dois grupos estão contidos um dentro do outro. Eles são interdependentes, né? Eles coexistem e um exige o outro. Mais do que isso, um constrói o outro. Porque para eu falar que existe um usuário, eu estou colocando valores ali. E um usuário vai falar, o designer ele está colocando valores ali. Que eu ouvindo também incorporo, né? Ou que ele ouvindo o que eu falo também vai incorporar, né? Ou que ele observando o que eu faço, ou eu observando o que essa pessoa faz. Então, assim, a ideia da binaridade para o queer, né? O queer busca
desconstruir, né, ou questionar a binaridade, justamente. Porque a gente tem que pensar que esses dois polos opostos, eles estão um dentro do outro. Então, existe muita coisa aí no meio, né, por exemplo, a sexualidade. Né? Eu não posso pensar que existe absolutamente a heterossexualidade e a homossexualidade. A gente tem inúmeras nuances entre essas duas coisas, inclusive os dois polos, eles se complementam, né? Eles exigem um ao outro para existir. Né? E quando eles se nomeiam, eles nomeiam o outro e nomeiam a si, e isso é uma relação muito louca que acontece nos dois lugares. Quando a gente está falando sobre construção de pesquisa, de projeto, né, enfim, de tecnologia, e eu estou falando aqui sobre ir no lugar, né, e se colocar lá e entender, não é necessariamente entendendo aquele grupo como algo que está muito além de mim, mas é entender que eu sou parte daquilo, talvez, e muito possivelmente. Eu sou parte daquilo porque eu também construo aquilo. Então, se eu vou lá me envolver com determinada comunidade, os meus valores, a minha visão sobre eles, né, constrói eles. Da mesma forma que a visão que eles vão ter sobre mim vai me construir, vai me desestabilizar e vai desestabilizar essas pessoas. Né? Então, é algo mútuo, né? É uma construção conjunta mesmo. Estava pensando aqui, né? Se eu quero discutir poder, por exemplo, qual é a relação de opressão e oprimido? Né? Estou discutindo poder. Eu tenho que entender que eu também atuo nesse processo. Eu também constituo poder em algum nível. Enquanto eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou numa relação de poder em relação à comunidade que eu estou trabalhando. Então, eu também sou poder em muitas esferas. Mesmo, talvez, fazendo parte de grupos que são oprimidos, grupos que vivem precariedade e abjeção, a gente tem uma reprodução de poder acontecendo ali também. Então, só essa questão já nos mostra, né, como as coisas elas são contidas, né, entre si, inclusive no processo de projeto, né.